E também ainda, em relação à questão política, essa semana saiu um pequeno desacordo das lideranças do PT. O Vander Lobé, que é uma liderança, deputado federal pelo PT aqui, é um cacique, um dos caciques do PT aqui, né, alinhado com o Zeca. É a ala do PT que apoiou o Riedel já no primeiro turno, em traição à candidatura do PT, né? Se usaram daquela estratégia vergonhosa de já no primeiro turno declarar apoio ao Riedel, sendo que o PT tinha um candidato ao governo, né? E então o Vander Lobé, bom, só para contextualizar, com a vitória do PSDB, o governo Riedel, né, uma parte do PT decidiu participar do governo. Essa parte aí, encabeçada pelo Zeca e pelo Vander Lobé. Né? E agora eles estão, obviamente, loteando os cargos, e um dos cargos, uma das áreas que é loteada é justamente os setores ligados às políticas indígenas. Então, o Vander Lobé, numa fala, sugere o nome de um outro membro do PT para assumir o DICEI, né, que é aquele órgão da saúde indígena diretamente ligado ao Ministério da Saúde, né, ao Distrito Sanitário, né, indígena. É um órgão que recebe os recursos ligado à questão da saúde indígena, né? E aí o Vander já estava sugerindo um nome, né? E os índios, principalmente aqueles ligados à base do próprio partido do PT, saíram contra o Vander Lobé, né? Dizendo que isso tinha que passar pelo partido e que eles queriam que fosse um índio indicado, e não alguém indicado por esses caciques do PT. Então, só para atualizar o que está acontecendo aqui, e aí, não sei se a produção tem aí, no Facebook, o Vander Lobé fez a uma instituição religiosa. O que nós precisamos fazer? Eu até estava sugerindo que o Tiago Botelho assumisse o DICEI daqui. Exatamente como advogado. O DICEI, que é a área que cuida da saúde indígena, que ela é vinculada ao Ministério da Saúde e da Saúde Indígena, que hoje tem uma Secretaria Nacional de Saúde Indígena. Para a gente dar transparência, abrir, porque lá na ponta não chega, é muito recurso. Né? Tem que o Ministério Público ir lá para dentro, abrir aquilo lá, dar transparência, ver o que tem de ser. Porque tem muita coisa que está correto, mas tem muitos desvios. Né? E eu estou naquela que a gente tem que, eu acho. Na verdade, não era. É o print, né? Tem um print, depois ele se justifica, o Vander, né? Ele coloca um nome aí. A questão não é nem dele estar indicando o nome, eu acho que essa não é a questão fundamental. Mas que a gente sabe que já há um loteamento, né? E o que é mais interessante mesmo é quando ele se justifica no Facebook, aí aparece esse Walter J. Silva, que é um político ligado ao Riedel, né, e também ligado ao Vander, que diz que os índios não têm condição de assumir o DICEI, e que então eles deveriam realmente colocar uma outra pessoa. Ele sugere o nome, né, do Tiago, ou ele mesmo se dispõe, esse tal de Walter J. da Silva. Esse Walter J. da Silva é de Japorã, né, ele é um político ligado ao Riedel e também ligado ao Vander. Então, é mais ou menos esse o panorama, é um informe, o Farag. Isso é igual o que esse cara fala, esse Walter aí, é a mesma história do técnico, né? Você precisa pôr uma pessoa técnica no Banco Central, uma pessoa técnica no Ministério da Fazenda. Né? Quando fala técnico é porque é uma pessoa que não vai atuar de acordo com o que os índios querem, né? Poderia até, acho que isso é interessante, né? Não é, poderia até ser uma pessoa que não fosse índio, né? Mas que teria que ser controlada pelos índios, né?
Quem quer. Nisso a gente tem pleno acordo, né? Primeiro que acontece esse negócio, esse loteamento aí, né, depois das eleições, esse loteamento de cargos e tudo que acaba tirando colocando pessoas nas instituições aí que não tem nada a ver, né? Ou que, assim, nesse caso aí é botar uma pessoa do PT, mas mesmo assim, né? É igual você colocar, sei lá, uma coisa que a gente discutiu aqui, no INCRA, né? O INCRA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, deveria ser uma pessoa do MST, uma pessoa ligada aos movimentos de luta pela terra, né? E não, tudo bem, colocar uma pessoa do PT, mas uma pessoa que não tem uma ligação com os movimentos de luta pela terra. Aí é a mesma coisa. Poderia até ser até um cara branco, né? Um cara aí, como é que os índios falam, né? Mas não teria que ser uma pessoa ligada aos índios, porque a melhor essas decisões técnicas, né? Me fugiu a palavra que o cara usou aí, né? Precisa de pulso e não sei o quê. Quem vai saber, né? Quem vai saber como que é o melhor jeito, né, para os índios serem tratados, né? Se o sistema está funcionando ou não, são os próprios índios que estão ali na base, né? Teria que ser uma pessoa ligada aos índios aí, né? Com o próprio índio. Então é importante É, isso daí. não, e assim, o pessoal que eles falam de pulso firme e tal, não sei o quê, a gente viu que nunca funcionou, né? Assim, os índios estão numa situação aí. Então, E quando, normalmente, o pessoal que é de pulso firme, que sabe o que tem que fazer, faz aquela merda que não dá em nada, né? Que não muda a situação dos índios, né? Então, quer dizer, esse é o pessoal que eles querem colocar, né? Então, é isso, né? É isso. Mas aí também tem essas alianças, né? O PT é um partido dessas alianças e agora paga esse preço, né? Então, aí, esse Walter, eu acho que ele não é do PT, pelo que parece, mas ele está com. Lá no Face dele está escrito: Estou com o Riedel, né? Mas também tem propaganda do Vander, então ele é alguém que apoiou a candidatura do Vander. O Vander é essa ala PT-PSDB, né? Bom, Marcelo, vamos entrar na pauta aí das maçãs, dos nossos amigos. Vamos entrar. Então, enquanto isso, né, Farak, nós vamos falar aí das maçãs, mas enquanto isso, o pessoal está aí discutindo quem vai estar no Odissei, se é esse, se é aquele, que tem que ter pulso firme, né, etc. E os índios já estão há 2 semanas, a gente foi nas retomadas ontem, sem comida, sem cesta básica, há 2 semanas, 2 semanas ou 2 meses? 2 meses, 2 meses sem cesta básica, né? Eles ficaram no final do ano passado 4 meses sem cesta básica, né? E aí no final do ano vieram as cestas atrasadas, né? Agora eles estão há 2 meses sem cesta básica. Então tem índio, quer dizer, não são poucos, né? Principalmente nas retomadas. Os índios estão, de modo geral, os índios passam uma situação de falta de comida, né? E em alguns lugares é realmente uma situação muito difícil, onde a gente entrou em alguns lugares, conversou com as pessoas, né? Não há comida nenhuma, né? A pessoa está atrás de comida. E enquanto isso está essa discussão aí, se é esse que vai assumir, se tem que ter pulso firme, não sei o quê. A cesta básica, que é a obrigação da FUNAI entregar aos índios, né? Não está sendo entregue. Então, o pessoal está 2 meses, vamos dizer assim, sem comer, né? O negócio é. Enquanto isso, o pessoal fica aí debatendo, E tudo isso tem a ver com negociando o cargo. a pauta da maçã, né? Por isso que eu já estou falando disso, né? Para jogar uma isca aí para você fazer a ponte aí com a questão da maçã, né? Que tem tudo a ver com isso.